Questão 32 do exame de suficiência da primeira edição de 2021 diz que uma aplicação financeira remunera em 6% ao semestre, então já temos a taxa aqui, o capital investido de forma composta. Na data da aplicação, é cobrada e efetivamente debitada uma taxa de serviço de 1% sobre o capital investido. Então, teremos que descontar logo na data zero essa taxa aqui de 1%. Assinale a seguir o montante final, ou seja, qual que é o valor futuro de uma aplicação de R$ 1.500. A aplicação foi na data zero, então R$ 1.500 é o meu valor presente, investido por 5 meses. Então, já sei o período aqui, né, o tempo da aplicação. Só para facilitar a visualização, tem aqui o gráfico, né, do fluxo de caixa. Então, o que está dizendo no enunciado aqui nessa linha do tempo, se passaram 5 meses, né, dessa aplicação, essa aplicação vai ser remunerada a uma taxa semestral de 6% ao semestre. Hoje, na data zero, foi investido R$ 1.500 menos a taxa de serviço. Então, ainda tem que calcular que valor que é esse, né? Qual que é o valor presente. E, por fim, descobrir aqui qual que é, então, o montante final, né? Qual que será o valor futuro dessa aplicação. Então, vamos fazer aqui o passo a passo. Para começar, então, vamos calcular qual que é aquele valor presente, né? Sem a taxa de serviço de 1%. Bem tranquilo de fazer esse cálculo aqui de porcentagem. Dá até para fazer de cabeça, né? 1%. Fica bem fácil, é só trazer a vírgula 2 casas para cá, né? 2 zeros para cá. Então, se você lembrar disso, né? R$15 é o valor de 1% sobre 1.500. Se você descontar R$15 de 1.500, você chega no valor líquido, né? Depois da cobrança da taxa, 1.485. Mas vamos fazer aqui também na HP, né? Para aproveitar aqui e mostrar algumas teclas, né? Ver bem como treinar, como fazer os cálculos aqui. Bom, para começar, eu já tenho um valor aqui no visor, né? Sempre antes de fazer qualquer cálculo na HP, vamos limpar todos os valores da HP, né? Para isso F, tecla F, CLX, tá? Não aperta só o CLX, que só vai limpar o visor, mas não vai limpar tudo que você já fez antes e eventualmente está já armazenado aqui nas funções financeiras, nas funções estatísticas ou em outra memória da calculadora. Então, para garantir que está zerada, FCLX. Aí você limpa o visor e todos os registros da calculadora. Vamos lá, então. A aplicação foi de 1.500, né? Esse é o valor bruto. Enter. O valor da taxa de serviço é de 1%. 1%. Então, são R$15, né? E como eu já tenho os dois valores aqui, se eu apertar menos, ele deduz essa taxa de serviço do valor de 1.500. Então, já tenho aqui R$1.485 é o valor líquido que, de fato, ele vai aplicar na data zero. O segundo passo aqui é garantir que tanto a taxa quanto o período estejam na mesma unidade. Ou seja, se eu tiver uma taxa semestral, como é o caso, o período tem que ser semestral. Ou o contrário, né? Se o período é mensal, a taxa tem que ser ao mês. Não importa, né? Pode até a gente transformar uma taxa anual e o período para anos. Tem que estar na mesma unidade, qualquer que seja ela, tá? Aqui eu estou transformando para semestre, que para esse caso aqui vai ser o mais simples, tá? Mas qualquer unidade serve, tá? Então, eu tenho uma taxa que é semestral, né? Então, ou seja, por semestre, que é a mesma coisa que 6 meses. E eu tenho um período de 5 meses que eu quero transformar para semestre, né? Para ficar na mesma unidade aqui da taxa. Muito simples, né? Basta aqui fazer uma regra de 3, que aqui o passo a passo eu já deixei aqui no slide. Então, basicamente, 6x é igual a 5, né? Passo 6 para lá dividindo, já que ele estava multiplicando, divide 5 por 6 e a gente chega
nesse valor aqui, 0,8333, essa dízima periódica, né? Ou seja, 5 meses em semestre é mais ou menos 83% de um semestre. Então, é esse valor aqui que a gente vai utilizar no N. Esse que vai ser o nosso período aqui, 0,83333 semestres. Então, no momento, já temos aqui o valor presente, líquido, né? Então, de 1.485. A taxa, o período, na verdade, né? Em semestres agora, 0,83. A taxa semestral a gente já tinha do enunciado, só falta agora, finalmente, a gente calcular qual que é o montante final, né? Qual que é o valor futuro. Você pode utilizar aquela fórmula básica da matemática financeira e resolver na mão. Aqui a gente vai fazer na HP, tá? Então, basicamente, a gente já tem os valores e aqui é a sequência de teclas que a gente vai usar, né? Então, alimentando esses valores aqui no valor presente, na taxa e no período e, por fim, chamando a tecla de valor futuro. Vamos fazer isso. Então, eu já tinha digitado anteriormente, né, no outro passo, o valor aqui de 1.485. Esse valor vai para o PV, né, Present Value, o valor presente, é o valor aplicado na data zero. Então, já está aqui registrado no PV. Na sequência, o próximo passo é dizer qual que é a taxa, né? Então, é de 6% ao semestre. Então, 6 é o valor que a gente vai guardar no I, que é a taxa. O período aqui, né, que a gente indica na tecla N, é esse daqui, né, 08333. A gente pode digitar, né, mas para a gente aproveitar a aproximação aqui, né, ficar com todas as casas decimais calculadas pela calculadora, eu vou colocar 5 dividido por 6, né, que eram 5 meses dividido por 6 meses que a gente fez. Você pode simplesmente digitar isso daqui, mas eu vou optar aqui pela precisão da calculadora. Então, colocando 5, Enter, para separar do próximo número, 6, divide, né? Então, eu fiz a divisão aqui. Está mostrando só com 2 casas decimais, né? Mas ela calculou com várias casas decimais. Eu vou só mostrar aqui, né? O F, ele controla o número de casas decimais exibidas, né? Pela HP. Então, vou pôr aqui só F9, só para ele exibir para vocês aqui, que ó, tem todas as casas decimais, tá? Vou voltar lá para só 2 casas decimais, então F2. Daqui que eu fiz é um passo adicional somente para mostrar para vocês. Não precisava ter feito nada disso, tá? Do F9, F2. É só para garantir que vocês vejam aqui o valor como está na íntegra, né? Mas, enfim, coloquei aqui os valores, 5, Enter, 6, divide. Falta pedir para a calculadora registrar esse valor no N, esse é o nosso período, né? 83% de um semestre. E agora só preciso, né, com os 3 valores já alimentados no HP, só preciso chamar a função de valor futuro, né? Que é FV aqui na calculadora, né? Future Value. E aqui a gente tem o valor de R$ 1.558,89. Caso você não tenha chegado nesse valor, uma informação importante para destacar aqui é que nos casos em que a gente usa um número fracionário no período, né, na tecla N, como é o caso aqui, né, é 0,83333, ou seja, quando tem valores à direita da vírgula na tecla N, necessariamente a calculadora, para fazer o cálculo em juros compostos, tem que estar no modo composto, tá? Ou seja, tem que estar esse Czinho aqui aparecendo na tela. Se não tiver, ela não vai calcular corretamente, vai dar um valor de alternativa que não é o correto. Para fazer aparecer esse Czinho, você simplesmente aperta Store, a tecla Store, e a tecla EX na sequência, tá? Exchange aqui. Para tirar o Czinho da tela é a mesma coisa, tá? Store e EX. Tirei o Czinho para colocar o Czinho, Store, EX. Ou seja, antes de fazer o cálculo, você tem que garantir que está no modo correto, que está no modo composto aqui, para fazer esse cálculo e obter o valor exato.
Esse valor aqui corresponde à alternativa A da questão 32, né? R$ 1.558,89.